Olá a todos, bom, gente, veio aqui fazer mais um vídeo agora sobre o Códice Vaticano. Nós vamos ler aqui Mateus capítulo de número 5, que tem um texto muito interessante aqui, que ele traz, na verdade, o adversário, ao invés de ele trazer diabo, ele traz antídico ou antídicos. Antídicos quer dizer adversário, antídico quer dizer o adversário. Só que antídico, ele é ali no caso dativo, que é o estado de associação. Então, antídicos quer dizer o adversário. Mas nós vimos nos vídeos anteriores que adversário, no caso, seria diabo, e não adversário, e não antídico. Bom, o que acontece aqui? No outro vídeo, eu acabei dizendo que há vários autores que escreveram. Por quê? Porque cada um tem uma forma de se falar, tem uma linha de raciocínio e tem, na verdade, ali, como é que eu vou dizer, um julgamento já pré-formado das suas palavras. Então ele não muda. Por quê? Porque é o radical dele, entendeu? Então você viu várias vezes no outro vídeo anterior que o autor ele coloca Satanás como o adversário, o opositor. E do nada, o mesmo personagem ele mudou para Satana, que é uma palavra hebraica e não é grega. Ele ali apenas transliterou. Ele não conduziu o texto ainda como o diabo. E agora ele usa o outro adversário, o mesmo adjetivo com antídicos. E é interessante que o léxico do Novo Testamento grego, ele traz várias palavras aqui para adversários. Opor-se, se oposto, resistir, o inimigo, o oponente, ou na corte em geral, né? Oposição, objeção, contradição, opor-se, resistir, que também é a mesma literatura da questão da palavra grega diabolos, tá? Então nós vemos aqui que o nosso autor do livro de Mateus, ou no caso o Evangelho segundo São Mateus, na verdade não é São Mateus que escreve, são vários escribas contando narrativas de histórias que foi feita uma colcha de retalho, ou seja, foi se pegando várias dessas cópias, várias dessas histórias e se agregando em um único livro, que nós chamamos de, então de Evangelho, ou Evangelio, que no grego quer dizer as boas novas. E por que então se colocou o nome de São Mateus? Porque, na verdade, Mateus era uma pessoa de nome importante. E se o escriba colocasse o nome dele, talvez não teria tanta legalidade quanto o seu amigo lá, entendeu? Então, na verdade, ele colocou o adversário, o opositor, ora como diabo, ora como Satana, e agora a mesma palavra como antidicos, que dá-se a entender que houve vários escribas contando narrativas de histórias, e depois essas histórias foram sendo juntadas e formado um único livro, tá bom? Então você vê isso bem claramente aqui, onde esse autor dessa história aqui, que, tá? Mateus capítulo de número 5, vocês estão vendo aqui, ele é o autor dessa obra, dessa formatura aqui de livro, tá? O ensino a respeito da ira. Pá. Então, é um escriba, é um autor que escreve toda essa narrativa aqui, ok? Quando você lê essa outra narrativa aqui, ó, ensino a respeito das leis, você vai perceber que não é o mesmo autor. Por quê? Porque você vê que as palavras são diferentes quando se refere ao mesmo substantivo, ao mesmo adjetivo, enfim, mudam completamente, tá bom? Então, quando você vê escrito exatamente aqui a expressão ali, diabo como adversário, e depois você acha essa mesma palavra, adversário, sendo escrita não como o diabo, mas como antídicos, por que essa mudança radical?
porque é um outro autor escrevendo com outro estilo de literatura. E isso reflete exatamente a palavra antídicos aqui e antídicos, que está exatamente no Códice Vaticanus, que você puxa no léxico aqui, todos eles têm a questão de opositor, aquele que é o oponente, ou o inimigo, que é exatamente a mesma palavra de diabo. Tá bom? Então espero que você tenha gostado dessa lição aqui. Estou fazendo esses curtos vídeos aqui com a exegese em cima dentro desse texto para mostrar a vocês e para vocês verem que o Novo Testamento não foi escrito somente por uma única pessoa. Foram vários autores escrevendo, fazendo narrativas que no final das contas foram se pegando todo esse volume de história e fazendo um volume só, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa lição. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e nos vemos então na próxima aula.